sou a professora Natália, professora de inglês do SEIP, e hoje a gente vai ter uma aulinha aqui sobre o verbo can, tá? Que cai em muitos concursos, então vem comigo aqui, galera. Ó, o verbo can é um verbo modal, tá? Então, antes de mais nada, vocês têm que saber que o que é um verbo modal. É um verbo que modifica um verbo que está perto dele, tá? Então, o verbo modal modifica um verbo principal, beleza? Então, ó, são verbos modais utilizados para modificar o verbo principal. Foi o que eu acabei de falar com vocês, tá? No caso do can, ele tem alguns usos, tá? Na maioria dos casos, o can é usado para falar sobre habilidade e permissão. Então, vamos lá, se eu estiver falando que eu tenho a habilidade de fazer alguma coisa, tipo, eu sei dirigir, I can drive. Eu sei soltar pipa, I can fly a kite. Eu estou falando de habilidade, eu vou usar o can para isso, tá? E além disso, eu posso usar ele também para permissão. Então, por exemplo, I can go out at night, eu posso sair à noite. Eu vou usar o can, ó, I can go out at night, para isso também, beleza? Então, foca nisso. Can é um modal verb. Um modal verb é um verbo que modifica o verbo principal da minha frase, tá? E ele é utilizado única e exclusivamente para habilidade e permissão, beleza? Continuando aqui, ó, ele também pode ser utilizado para perguntas com ideia de possibilidade. Então, se eu falar para você assim, ó, can you help me with my homework? Você pode me ajudar com o meu trabalho de casa? Ele virou aqui uma pergunta, né? Ele está na interrogativa e está demonstrando aí uma pergunta de possibilidade. Você pode? Você consegue? Você está com tempo aí para isso? Can you help me? Então, eu uso can também para esse tipo de request, tá? Do contrário, ele ou é habilidade ou ele é permissão. Então, vamos ver os exemplos aqui, ó. Paul can drive a car. O Paulo sabe dirigir um carro. Ele tem habilidade para isso, ele sabe. Joanna can't or cannot sing at all. Então, ó, a Joana não pode cantar, ela é péssima. Entendeu? Joana, arranja outro emprego. Cantora você não vai ser. E aí, ó, eu já tenho um can aqui na negativa, que é o can't, ou se eu quiser enfatizar muito, eu uso o cannot, ok? E o último exemplo aqui, Molly can go to the party tonight. Então, ó, Molly can go to the party tonight significa o quê? Que a Molly vai poder ir à festa à noite, ó, virou permissão. She can go. Ela tem a permissão para ir. Beleza? Então, o can é um modal verb, um dos mais utilizados no inglês, mas ele é o mais simplesinho. Ele só significa isso, ele só usa isso. E aí, voltando aqui, ó, eu quero que vocês percebam que sempre que eu tenho ele, logo ao lado dele eu tenho o verbo no infinitivo. Eu tenho ele e verbo no infinitivo. Ó, can help, can drive, cannot sing, Molly can go. Então, sempre eu vou ter ele e vou ter um verbo no infinitivo. Outra coisa muito importante, grava isso porque muitos de vocês erram. Não separo modal verb de verbo com preposição. Não separo. Então, novamente, sempre que eu tiver um modal verb, eu vou não separar ele por uma preposição. Vai ser ele e logo ao lado dele o verbo principal, o verbo que eu quero dar ênfase naquela ação que eu estou querendo descrever. Beleza? Voltando aqui, ó, eu deixo a ênfase aqui nessa estrutura. Ó. Eu vou ter sempre o modal verb, que é o verbo modal, com o verbo principal, que é o verbo que eu quero falar naquela frase. Beleza, galera? Então é isso por hoje. See you next class. Bye!